Mas então, como é que nós vamos levar essa questão aqui? Eu falo, eles falam, perguntam. Acho que como sempre, né? Perguntas, fiquem à vontade, levantem a mão, fiquem em pé para fazer a pergunta. Quem quer ser o primeiro? Se tiver pergunta, né? Se tiver. Se souber tudo, me ensina, porque eu não estou precisando saber. Boa tarde. Senhor Presidente, os dados do INCRA sobre a política de reforma agrária reformam que desde o seu governo tivemos um progresso no número de assentamentos no Brasil. Em 2015, foram 26.335 famílias assentadas. Contudo, a partir de 2016, tivemos uma inflexão dessa política. Em 2017, não foi registrado assentamento. Quais estratégias o senhor considera importantes para revertermos esse quadro? Veja, essa questão da reforma agrária, no meu tempo de presidente e antes disso, era uma questão que parecia ser crucial para o Brasil. Eu me lembro uma vez, eu fui fazer uma palestra aqui na Federação de Indústria, que era aqui no centro de São Paulo na época, e o diretor lá do negócio veio me dizer, olha, tome cuidado, porque ontem veio aqui um que é muito subversivo. O muito subversivo era meu chefe, era o Florestan Fernandes, que era professor. A reforma agrária parecia que era um fantasma, né, inaceitável aqui, enfim, pelas classes poderosas do Brasil. Durante a Constituição, esse tema foi levantado. Eu estou me referindo muito antes da Constituição, essa conversa com a Federação de Indústrias. A Constituição foi em 88, foi promulgada em 88. Durante o debate da Constituição, um dos temas mais importantes era a reforma agrária. Foi quando começou a se formar realmente, já havia, mas hoje ganhou vulto, o MST, Movimento Social dos Trabalhadores do Campo. Começaram a fazer ocupações de terra, não sei o que e tal. E foi uma briga muito grande na Constituinte, até que nós fizemos um acordo. Era o senador Passarinho que chefiava um lado, eu chefiava o outro lado, eu era líder de um lado, ele Passarinho do outro, e o Mário Covas era o líder de todos nós da Constituinte. Fizemos um entendimento e foi possível, dentro da Constituição, colocar um artigo que permite que o governo federal desaproprie terra se for para o uso social definido, não sei o quê. Bom, então, houve muita movimentação e, de fato, no governo, desde o tempo do governo Sarney começou a haver ocupação de terra e também legalização. No governo Itamar Franco continuou, no meu também, do Lula também. E foi crescendo. Eu não me lembro exatamente os dados, mas provavelmente, em termos absolutos, o meu período foi o que eu tive mais desapropriação de terras. Até que houve muita desapropriação, e nós fizemos um entendimento no Congresso que a terra que fosse ocupada antes de ser legalmente desapropriada não seria objeto da reforma agrária, para parar um pouco o movimento de muita ocupação de terra. Mas o INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, continuou num trabalho de havendo a reivindicação, não sei o quê, de distribuição de terra. Bem, isso parou um pouco depois do governo da Dilma, e não porque a Dilma quisesse, porque esses movimentos é natural. Numa certa altura, você tem muita gente querendo terra. Depois você tem que saber o que fazer com a terra. Tem que mudar o modo de trabalhar, tem que organizar, etc, etc. E o fato é que houve uma desaceleração do movimento de ocupação de terra. Nunca houve, que eu saiba, um recenseamento efetivo sobre o que foi feito. O que produz, o que não produz, como é que funciona, como é que não funciona. Houve muita politização. Ocupar a terra como sinal de que as pessoas estavam descontentes com o que estava acontecendo no país e desejosos de ter terra para trabalhar. Bom, o grosso de ocupação de terra foi feito. O problema é que você tem que agora organizar a produção, fazer com que essas terras rendam alguma coisa, funcione. O processo é em benefício dos trabalhadores, né? Agora, com o governo atual, é difícil até falar no assunto, porque eles são, em princípio, vão ser resistentes à ideia de você desapropriar, não vão querer, né? Bom, e houve também, é verdade, algum abuso. Por exemplo, muito dono de terra, combinado, fazia ocupar a terra para vender, porque
as terras não eram vendáveis e o governo acaba comprando, você emite títulos. O governo não paga com dinheiro, paga com papel. Mas esse papel vão para o mercado e sofre um desconto, e o dono da terra, que não ia vender a terra, porque a terra não valia quase nada, passa a ganhar. Então, houve abusos desse tipo, houve abusos também de ocupação de terras que eram produtivas, mas, no geral, eu acho que foi um processo necessário, importante fazer, tem que dar trabalho a quem quer trabalhar, mas o que está precisando realmente, que é a sua pergunta, para reativar isso aí, é primeiro, se não houver movimento social, não funciona. Ninguém dá nada de graça. Não é? Tem que haver movimento social, tem que haver pressão. A pressão tem que ser controlada. O governo tem que ter capacidade de negociar e tal, botar limite, negociar e poder fazer avançar. Que eu saiba, a pressão caiu muito em função da situação, da conjuntura política atual. Sem pressão, não vai avançar. Aquilo vai devagar. Só com a pressão também não avança, porque o governo não tem capacidade organizacional para fazer a distribuição de títulos, para organizar as cooperativas, ou sei lá o quê, as formas de produção. E, por outro lado, é preciso também entender que na economia como a brasileira, que é uma economia avançada, sobretudo na agricultura, a grande produção tem peso. Então tem que buscar que tipo de produção realmente é uma produção que rende para quem vai trabalhar na terra desapropriada, nas áreas que são de reforma agrária. Isso tudo precisa de algum entendimento na sociedade. Portanto, precisa de pressão e precisa de governo que seja capaz de aceitar, entender que a pressão existe, não pode deixar ela perder limite, perder o controle, mas, ao mesmo tempo, tem que entender, tem que ceder e tal, e tem que treinar. É possível, eu vou dizer uma coisa que eu não tenho dado, porque não há levantamentos efetivos sobre os resultados, né? Mas é possível que o grosso das pessoas que precisam de terra tenham recebido terra. Mas tem novas gerações que vão querer mais e tal. Esse movimento começou no sul do Brasil. Por que no sul do Brasil? Porque a ocupação no sul do Brasil da terra foi da pequena propriedade, né? E aí você não vai ter filho, tem que dividir, fica o minifúndio. E o minifundiário que sabia plantar, que tinha tradição de campo, né? E foi ocupando depois, se espalharam pelo Brasil todo. Isso não quer dizer que os outros do Brasil não saibam plantar ou não precisem também. Mas estou dizendo, a origem foi no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, regiões de ocupação, geralmente de alemães, também poloneses do Paraná, gente que estava ligada à terra. E é evidente que, como você tem muito pobre no Brasil, ligado à terra ou não ligado à terra, vê nisso uma oportunidade. E o governo tem que entender e tem que mesurar, tem que ver o que dá para fazer, o que não dá, segurar, avançar, enfim. Nós vivemos agora um momento meio difícil, porque não se sabe muito bem para que lado vai. O que você vai fazer, como é que você vai reviver tudo isso, e o movimento está baixo. É isso. Próximo. Senhor Presidente, tendo visto o aniversário de 25 anos do Plano Real, como o senhor avalia o impacto do plano para a economia durante o seu governo e seus reflexos nos dias atuais? Bom, veja, o que foi o Plano Real? O Brasil tinha um problema visível, claro, que era a inflação. Muitos planos tinham sido feitos antes. Por exemplo, o antecessor do Real foi o Cruzado, foi no tempo do presidente Sarney. A sociedade estava inquieta, porque a inflação não era a inflação de hoje. Hoje é 4% ao ano. Era 20% ao mês. Quando eu fui ministro da Fazenda, era 20% ao mês. Então, ou você faz, ou faz alguma coisa, ou a inflação é o imposto que recai sobre os pobres. Porque os que têm mais recursos têm conta no banco. E no Brasil inventou um sistema que a conta se corrigia automaticamente. Quem que não corrige? Quem não tem conta no banco. Então, esse está perdido. Recebe o salário no fim de 30 dias, o salário, quando ele vai receber, se ele foi contratado por 100, vai receber 80, se a inflação for de 20% ao mês. Era o que estava acontecendo. Bom, tinha que tentar resolver. Essa questão não é uma questão só técnica, é uma questão também política, porque na inflação alguns ganham, outros perdem. Quem mais perde é o povo. Quem mais ganha é quem tem capacidade de funcionar a despeito da inflação.
né? Mas todos perdem no fim, porque o governo fica sem... As pessoas que tomam decisão não sabem que decisão tomar. Por exemplo, quem está no governo manda um orçamento para o Congresso e vai fazer uma hipótese, qual vai ser a inflação daquele ano. E se não for? A receita vem menor, né? O empresário, mesma coisa, todo mundo... Então, a inflação cria um estado de insatisfação muito grande. Nós conseguimos colocar em ordem com o Plano Real, que usou, naturalmente, o conhecimento acumulado pelos planos anteriores que haviam fracassado. E, basicamente, a inflação, no limite, é consequência da incapacidade do governo de controlar as próprias contas. Quando o governo não controla as suas contas, o que acontece? Agora, nós estamos num momento desse. A dívida do Brasil cresce, a dívida do governo cresce. O governo gasta mais do que recebe de imposto. Quando gasta mais do que recebe de imposto, no começo ele emite dívida. Os que têm dinheiro e emprestam ao governo, só emprestam ao governo. E a taxa de juros fica lá em cima. Depois, quando os que têm dinheiro não querem mais, ficam com medo que o governo não vá pagar, o governo imprime moeda. O governo federal pode fazer isso. Imprime moeda. Ao imprimir moeda, todos pagam. É isso. É uma maneira do governo tomar recursos da população. Então, você tem que controlar o gasto público. A questão central da inflação é controlar o gasto público. Você tem que ter um mecanismo pelo qual você segure o gasto do governo, que a arrecadação seja, se não for maior, próxima daquilo que do gasto. Bom, no caso do Plano Real, todo mundo o que chamou a atenção na época é que parecia um truque. Nós trocamos a moeda, porque nós fizemos uma indexação com o negócio Unidade Real de Valor. Mas isso tudo é muito interessante, necessário fazer, mas se você não controlar o gasto, não adianta. Estoura mais adiante. O trabalho não se faz de um momento para o outro. Quando nós fizemos o Plano Real, houve um dia, dia 1º de julho, não sei de quando, 94, que nós mudamos toda a moeda do Brasil ao mesmo tempo e dissemos que ela estava ligada a uma unidade real de valor, não sei o quê, que nós imaginamos, enfim, um truque qualquer. Isso, para funcionar, precisa você corrigir os gastos públicos. Como é que você corrige o gasto público? Uma das coisas foi tirar os bancos dos estados. Por exemplo, o Banespa, que era um banco de São Paulo. Por que segurar o Banespa e depois privatizar? Porque o governo de São Paulo emitia moeda. Ele não tem dinheiro para pagar, ele toma emprestado do próprio banco. O Banespa é um exemplo, mas não é só o Banespa, do Rio, todo mundo tinha banco. Então, o governo federal não tinha controle sobre isso, porque os governos estaduais se endividavam usando seus próprios bancos. Bom, e acabaram pagando taxas de juros altíssimas, 4%, 5% ao mês. Uma loucura. Bom, nós tivemos que segurar isso, é um trabalho, porque a reação, vão ser contra a privatização, vão dizer que você está tirando a autonomia do governo, está tirando a capacidade do governo ter de emitir moeda, na verdade, através de, como se fosse fazendo um empréstimo. Então, e aos poucos ter que corrigir os desequilíbrios fiscais existentes no país. É uma trabalheira danada, leva anos para você colocar a situação sob controle. É claro que o Plano Real teve um efeito imediato. Qual é o efeito imediato? Quem ganhava 100 passou a ganhar 100. E não 80 cada mês, não ia perdendo. Quer dizer, o consumo da população aumenta. Por isso que não se podia dar, ao mesmo tempo, aumento de salário e controle da inflação. O erro do plano anterior, que foi o cruzado, foi que foi dado, ao mesmo tempo que se fez o aumento segurou a inflação, aumentou o salário. Por que não pode dar? Porque quando aumenta o salário, você está aumentando duas vezes, porque segurou a inflação, já aumentou. Dá mais, o pessoal quer comer, quer gastar. E o que faz? Força o mercado, não tem produto, sobe o preço de novo. E aí reabre o ciclo. É muito difícil, porque você tem que convencer a população dessas coisas. Não é convencer o povão só, não. Convencer os próprios ministros de como isso tem que ser feito. Convencer o Congresso. É um problema político, porque é uma luta para você equilibrar as contas, não é uma coisa tão simples. O efeito imediato foi que melhorou o nível de vida da população, obviamente. E tem efeitos políticos. O que eu fui eleito presidente da República? Por isso. Eu era ministro da Fazenda, consegui aquele negócio, virei presidente da República. É óbvio. Mas não foi para isso que eu fiz, eu nem sabia qual seria o efeito, no meu caso. Mas, de qualquer maneira, o efeito político é grande, a pessoa se desanuvia, porque resolve. O Real teve esse efeito. E começou a haver investimento, as famílias puderam
imaginar o consumo, qual seria, botar filho na escola, não sei o quê. Mas não é uma coisa para sempre, você tem que ter continuidade. Como eu disse a vocês, como nós estamos hoje, daqui a pouco vai ter problema grave, porque, olha, todo dia sai dado sobre isso. As contas públicas estão estourando. Alguns estados não pagam. Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, já estão com dificuldade muito grande de pagar o funcionalismo na época. Atrasam. Vocês não se lembram dessas coisas, mas no meu tempo de professor da USP, atrasava 2, 3 meses o salário. Como é que faz? Como é que você vive? Não é? Então, é um problema do povo, do país. E quem é que vai investir? Né? Havendo dúvidas também. Então, o real teve efeito. E a moeda até hoje se chama real. A inflação hoje está altíssima. Quanto? 4% ao ano? 5% ao ano? Era 20% ao mês. E mesmo assim tem que o tempo todo tomar cuidado para não deixar que a inflação dispare. É isso. Vamos lá. Pode falar. Senhor presidente, durante seu governo, a privatização foi uma medida utilizada para diminuir as dívidas públicas do Brasil. Analisando esse processo, qual privatização prevista no seu governo não foi realizada? E hoje, que estatal o senhor considera que deveria ser privatizada? Bem, primeiro para a questão da privatização, eu falei de passagem aqui, não é? Porque algumas empresas públicas estavam muito endividadas e, pior, o governo não tinha dinheiro para fazer o investimento necessário para a modernização dessas empresas. Por exemplo, todo o sistema telefônico. Naquele tempo, você para ganhar tinha que comprar um telefone. Você botava no seu declaração de bens, eu tenho um telefone, eu tenho 2 telefones. Muito bem. Você, para ser atendido no telefone, era uma dificuldade. Você tinha que deixar o telefone fora do gancho, esperar meia hora, 40 minutos para dar a linha. E por que isso? Porque o governo não tinha dinheiro para investir na área tecnológica para poder haver o desenvolvimento desse setor. Bom, então você tem um lado que são as contas públicas pressionando, o outro lado que as empresas, como são do governo, quando elas ficam sem dinheiro, não expandem o processo. Agora, você tem que tomar, eu acho, uma certa precaução, ver o que realmente é necessário privatizar. Pessoalmente, eu acho que é preciso ter um certo equilíbrio entre o que é nacional, o que é estrangeiro e o que é estatal. Porque para o crescimento da economia, no meu modo de entender, o fundamental é competição. Porque a competição é que leva você a aumentar a produtividade. Investe melhor, tem mais racionalidade para poder ganhar na competição. Então, é bom você ter sempre competição. E isso tem problemas. Em certas áreas, o governo tem monopólio. Petróleo tem monopólio, mais ou menos. Mais ou menos. Algumas refinarias são privadas, a distribuição é mais ou menos, enfim, mas a produção é monopólio. A Petrobras deu um salto muito grande, que o Brasil não tinha nada, e naquele tempo não queriam investir. O Getúlio, que era o presidente, na verdade, no começo ele nem pensava em monopólio em Estado, mas foi para o Congresso transformou em monopólio e funcionou. Criaram uma base para que você pudesse investir, etc, etc. A Petrobras criou geólogos, financiou tecnologia, não sei o quê, foi a pioneira em águas profundas, funcionou. Agora, mesmo assim, em certas áreas, se você não tiver competição, fica difícil, porque as empresas viram elas próprias donas do pedaço, e mesmo olha, o governo com certa prevenção. Bem, então, a questão da privatização se deriva, primeiro, da necessidade do governo que está endividado, não tem como manter isso. Segundo, o desenvolvimento tecnológico, que depende de investimento. E terceiro, a necessidade da competição, para poder abrir mais o mercado e haver competição. Isso que é a razão de ser da privatização. Problema é que alguns setores são considerados essenciais. É claro que isso varia. O que é essencial, o que não é essencial, ninguém tem muita certeza. Por exemplo, mineração. Bom, era uma preocupação, porque no começo era tudo estatal. Bom, depois vai para privatizar, o que você faz? A Vale Rio Doce, o Estado ainda tem uma parte grande da Vale Rio Doce,
mas tem capital estrangeiro, tem sindicato que entra, tem acionistas privados, etc, etc. E tudo isso é uma briga política, porque uns vão dizer que é bom, outros vão dizer que é mal, e depende da visão que cada um tem, de como é o desenvolvimento. Hoje, as pessoas percebem mais facilmente a necessidade do que eu disse, a competição. Você tem que ter investimento, e em certas áreas você tem que tomar alguma preocupação, para não ser todo investimento estrangeiro, todo estatal, ou todo, sei lá, de uma grande empresa. E, sobretudo, tentar evitar o monopólio, porque o monopólio segura o crescimento econômico, na verdade, porque não dá o dinamismo para novas tecnologias aumentar a produtividade. Então, é assim que eu encaro essa questão da privatização. No caso dos bancos no Brasil, nunca houve monopólio. Os bancos sempre tiveram competição, né? Nós abrimos um pouco alguns bancos estrangeiros, mesmo assim tem vários bancos nacionais importantes, e o Banco do Brasil é muito importante, a Caixa Econômica também. Tem setores que são estatais, né? Bom, no caso da mineração, era praticamente a Vale do Rio Doce, uma grande empresa de capital, no fundo misto, que tem força do Estado lá dentro, mas também tem capital privado, né? Na questão das ferrovias, não se conseguiu ter hoje um modelo razoável, porque está se vendo a dificuldade que nós temos de construção de rodovias. Mas as empresas estatais de rodovia estavam muito mal, sem capacidade técnica e sem capacidade de avançar no serviço público. Agora, nessa questão toda, a gente tem que olhar sempre o interesse público. O público não é do governo, é do povo, é de todos. O governo é parte aqueles que podem propiciar uma melhoria do bem-estar da população, né? E nós sabemos, a outra questão também, é quando a empresa é estatal, normalmente você pensa que ela é do povo, mas ela é de partidos, porque os partidos tomam conta das empresas, a nomeação passa a ser uma briga entre os partidos e, às vezes, dá confusão, como deu com o Petrolão. Partido tomando conta da empresa, da Petrobras, que é estatal, para poder ter recursos para usar na campanha, ou para usar para si mesmo, né? Existe sempre um certo risco de você não prestar mais atenção. Não é necessário que seja assim, pode haver uma empresa estatal que funcione, mas é preciso tomar cuidado com o avanço dos partidos no controle das empresas quando elas são do Estado. Porque aí dá mau resultado. Então, eu acho que é isso. O mundo de hoje, no meu tempo, ou o Estado entrava ou não se fazia. Petróleo era assim. Ou o Estado fazia, ou as grandes companhias internacionais não queriam, achavam que não havia necessidade do petróleo aqui, investir aqui. Bem, hoje o mundo é diferente, porque você tem a globalização, está tudo muito mais interrelacionado, você tem mais interesse de vários setores. Aí você tem que olhar, a meu ver, o critério é qual é o interesse do povo e do país, a manutenção do país como tal, o Estado, e qual é o povo, especialmente. Se vai ter um resultado, beneficiar em termos do custo cair para a população, para o bem-estar da população vai aumentar ou não vai aumentar. No caso da telefonia, obviamente, melhorou muito. Hoje tem celular, todo mundo tem celular no bolso, não sei o quê e tal. E a competição, são várias áreas e tal. Agora, o processo de privatização é sempre delicado, porque eu vejo frequentemente o caso, venderam na Bacia das Almas. Não, você vende pelo valor que o mercado te dá. Não adianta você imaginar que vale X, ou X mais Y. Não, vai para o leilão, ninguém quer. No caso da Vale do Rio Doce, por exemplo, eu mesmo preferia que ficasse com um grupo nacional, ficou com outro. Segundo, preferia, quer dizer, no meu íntimo, não na minha ação. Segundo, quanto vale? Bom, uma vez eu era ministro, não sei do que, de Relações Exteriores, e o presidente da República, o Itamar Franco, me chamou para ajudar a definir o valor da empresa, uma simbólica, Siderúrgica Nacional. Mas não tem como definir o valor histórico. Mas e se alguém não quer comprar? O valor depende de haver competição. Tem que abrir a competição e tem que ter regras limpas para que você veja quanto vale. Aí consegue o máximo. Muitas vezes você tem que ajudar a formação de vários grupos para que eles compitam. Por quê? Porque senão o governo vai ganhar menos.
E é complicado tudo isso. Tudo é um processo muito difícil, porque e muita gente vai ficar acusada disso, acusada daquilo, e muitas vezes está envolvida mesmo, né? É difícil ter transparência, mas precisa ter alguma transparência nesses processos todos, né? No caso do Brasil, eu acho que as coisas mais significativas já estão, já tem vigência de regras de competição, mas ainda há setores que estão precisando de dar um salto grande, né? E se você olhar o caso do Brasil, nós temos hoje problemas sérios, porque o que no Brasil vai realmente bem? Agricultura e mineração. Por quê? Porque você tem aí um fluxo de desenvolvimento científico e tecnológico nos dois. No caso da agricultura, o café de São Paulo, por trás tinha o Instituto Agronômico de Campinas. Depois tem a Embrapa. Então você tem tecnologia, tem ciência, tecnologia. No caso da Petrobras, eu disse aqui en passant, ela criou geólogos próprios, criou curso de geologia, para poder ter, e tiveram um certo papel no desenvolvimento da tecnologia, né? No caso da indústria, nós ficamos um pouco para trás. Qual é o setor brasileiro? Pode ser que eu não saiba, mas é difícil, que está na área espacial. Não sei, não vejo, né? Na área da nanotecnologia, na área do desenvolvimento biológico e científico. Isso é fundamental, porque o mundo do futuro é ponto 3, ponto 4, ponto não sei o quê. Está havendo robotização, a inteligência artificial. Isso vai mudar toda a tecnologia. Então, a indústria é um problema que deveria preocupar o governo mais do que está preocupando, porque a longo prazo isso é decisivo. Então, acho que essas questões são tão importantes quanto a questão de saber quem que controla e quem não controla. Quem mais? Senhor presidente, em 1994, o grande desafio econômico era a inflação. Atualmente, qual é o grande desafio para a estabilização econômica? E que medidas o senhor proporia para esse fim? Eu acho que atualmente o problema é a questão que pode levar de novo à inflação. É o desequilíbrio das contas públicas, né? Que é grande. Você sabe que há uma discussão também muito grande entre os economistas o que fazer com isso. Os mais chamados ortodoxos são os que acham que tem que controlar pelo lado fiscal, segurar o gasto público para botar em ordem. Bem, tem alguns que são menos ortodoxos que acham que isso só não é suficiente, que pode ser perigoso, porque tem que crescer ao mesmo tempo. Provavelmente tem razão, tem que haver algum crescimento para poder acertar. Não sei, como é que se junta as duas coisas? O jeito que você vai investir, não investe porque tem medo, porque não tem controle da conta pública. Se você só controla a conta pública, eles ficam olhando que pode dar a estagnação, também não investe. Então não é fácil, tem que criar um clima que propicie ao mesmo tempo confiança, para você voltar a investir, e controle do gasto. O que falta no Brasil? Está havendo um esforço grande de controle do gasto no papel, pelo menos a discussão. A conta da Previdência, que é um pepino enorme. Como é que você faz? Porque aí você faz as contas, você vê o seguinte, daqui a algum tempo não vai ter dinheiro para pagar a Previdência. Como é que faz? Então vai ter que segurar. Agora, ao fazer isso, se você não tem um olhar ao mesmo tempo social, se você só tem o fiscal, você pode causar injustiça. Você pode, por exemplo, agora mesmo estou discutindo, existe uma lei no Brasil que se chama-se de prestação continuada. O que é isso? Benefício de prestação continuada. Isso diz o seguinte, que você, ao fazer, não me lembro quantos anos, 65 anos, que seja, você tem o direito a um salário mínimo por mês. Bom, se você não tiver renda. E isso atinge muitos pobres, né? Tem outra questão que na hora da aposentadoria, quem trabalha no campo se aposenta mais cedo que quem não trabalha no campo, o que também afeta muita gente. Precisa ver se vai dar para manter. Se der, é razoável manter. Pelo menos a questão da idade, você não tem recurso, vai fazer o quê? Né? Depois, no caso, a pessoa não tem recurso para viver, tem que dar algum recurso para viver. Segundo, a questão do trabalho no campo. Existe abuso, é verdade, porque depende da declaração. Muita gente pede declaração falsa de que trabalhou desde 14 anos, não sei o quê. Tem que combater os abusos. Mas, evidentemente, quem tem o trabalho braçal cansa mais do que o trabalho de outro tipo. Tem que ter um certo equilíbrio. Tem um problema muito complicado, que é, demograficamente, as mulheres vivem mais que os homens. Mais tempo.
Muito bem. E agora existe no Brasil a ideia que as mulheres se aposentam mais cedo. É uma complicação, porque vai trabalhar, vai ficar muito tempo sem trabalhar, porque, dependendo da idade mínima de aposentadoria. São todas questões difíceis, todas questões delicadas, mas que têm que ser mexidas, porque senão nós vamos ter a volta da inflação. Agora, eu acho que tem que fazer um esforço, como mencionei um pouco aqui, e que ao mesmo tempo que você cuida de resolver esses impasses de gasto público, que são muito grandes, você tem que ter olho no desenvolvimento tecnológico e abrir áreas de investimento que sejam de ponta, para que você possa avançar e evitar que haja uma estagnação da economia. Nós estamos com não sei quanto, 14 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados. É muita coisa. Fora os que não são já desistiram de procurar emprego. Tem 20 milhões de pessoas no Brasil. É muita coisa. Quer dizer, como é que faz? Bom, se você olhar mais adiante, e eu acho que qualquer homem responsável público deve olhar para frente, olhar o futuro, não é só aqui. O futuro do mundo é muito difícil. Por quê? Porque as novas tecnologias aumentam a produtividade, quer dizer, você com uma unidade de trabalho produz mais. Por outro lado, a renda fica concentrada, porque aumenta a produtividade, aumenta o lucro, e não gera emprego. Então, isso não é um problema só para nós, porque nós nem podemos sair na frente desse problema, porque os países mais ricos têm que sair na frente, mas vão ter que sair. O que você faz com as pessoas? Mata? Não pode, vai ter que dar uma renda universal. Agora, como é que você dá uma renda universal sem ter alguma coisa para as pessoas fazerem? Sem requisitos de educação, de não sei o que lá, de usar o tempo para alguma coisa útil, ócio, cultura, não sei o que. São problemas complicados. Nós não estamos nesse ponto. Nós estamos no ponto anterior. Estamos com gente que está sem emprego, quer trabalhar e esteve trabalhando. Mas essas duas linhas vão ser cruzadas. Daqui a 20 anos se cruzam. Quer dizer, uma economia mundial que gera menos emprego e aqui uma situação econômica que a situação não é boa. O pessoal não está satisfeito. Enfim, nós estamos sob pressão muito grande. E tenho a sensação de que esses problemas parece que não perpassam a discussão política, eles nem entram, não sabem, não tomam consciência de que tem uma situação que não é A, B ou C, esquerda, direita, não, tem que resolver. Tem que resolver, porque se não resolver essas questões, faz o quê? Não é? E nós estamos sentindo isso. Hoje mesmo tem dados de novos jornais, a economia está crescendo menos do que a população, ou mais ou menos igual. A população cresce agora 0,8% ao ano. Se a economia crescer a 1%, isso é praticamente a mesma coisa, não cresceu nada. Né? Bom, e isso as pessoas nem sabem a razão do seu mal-estar, mas deriva daí também. Deriva do que ele olha para frente, olha, como é que vai ser meu futuro? E meus filhos, o que eu faço? Enfim. Então, nós temos que pensar essas questões e ter, especialmente porque está havendo uma transição no mundo, que nós estamos sentindo as consequências, transição de um tipo de organização econômica para outro tipo, não é de socialismo, capitalismo para socialismo, é mais outra coisa. O modo de organizar a produção com essa globalização e com a tecnologia moderna, é o que eu disse, aumenta a produtividade e não aumenta o emprego, isso está crescendo, vai crescer, e nós estamos ficando um pouco para trás. E os países que têm massa de população como nós temos, 210 milhões de pessoas, é uma vantagem para o consumo. Mas e agora, para o emprego, como é que faz? Então, vamos ter que pensar muitas modalidades de trabalho e é preciso que os setores políticos entendam isso. Agora está havendo essa discussão lá no Congresso sobre a reforma da Previdência. Eu não vejo que o governo tenha, talvez o governo, algumas pessoas sim, mas em geral, que mostre ao mesmo tempo preocupação com a economia e com o social, junto, porque não é separado, é junto, é economia e social ao mesmo tempo. Então é isso que eu acredito. Outro. Vamos lá. Senhor presidente, tendo como base a sua formação como cientista social e o fato de o senhor ter ocupado o cargo de presidente da República, gostaríamos de saber quais teorias e ou teóricos das ciências sociais o senhor elencaria como importantes para a sua prática no cargo. Bom, veja, eu quando virei presidente, eu já tinha sido senador há muitos anos e tinha sido ministro de Relações Exteriores e de Economia. Minha formação é de Ciências Sociais.
não era especificamente em economia, mas eu não era completamente ignorante de economia. E mais do que autores que me influenciaram, e vários me influenciaram, experiência de vida me havia influenciado. Eu trabalhei numa coisa chamada CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, que é o órgão da ONU que se ocupa das formas de desenvolvimento econômico, do crescimento econômico. Eu tinha uma certa noção das questões fundamentais nessa área. E eu conhecia razoavelmente o mundo. Eu já tinha estudado na Europa, tinha vivido nos Estados Unidos e tinha trabalhado na América Latina. Então, tinha uma certa noção das coisas. Tudo isso me ajudou. E, certamente, a formação teórica que eu tive ajudou também, né? Mas o Lula não teve nenhuma dessas condições. E funcionou. Quer dizer, quando você está num exercício, não é a questão do seu saber teórico que conta, é a sua capacidade de entender a diversidade do país e respeitar as diversas opiniões e ter rumo, definir um rumo, sem atropelar, buscando apoio, procurando ampliar suas bases de aceitação. São mais qualidades políticas, propriamente ditas, do que teóricas, do que intelectuais. Outras pessoas que têm boa formação teórica, muitas vezes chegam no governo e empacam, não fazem nada de significativo. O mais importante é você entender que as pessoas e os interesses variados das pessoas que existem, saber que você tem uma tradição no Brasil de que os grupos de poder se organizam, os grupos sociais se organizam, têm poder, e a coisa mais difícil é entender que, apesar dos partidos não serem fortes no Brasil, o Congresso é. Isso não é fácil de entender. Eu vi muitos presidentes, eu fiz escolinha para ser presidente, olhando os outros, né? Eu vi muito presidente que chegava lá e não entendia, mesmo tendo vivido no Congresso, não entendiam essa dificuldade. Olha, os partidos não são fortes, são fisiológicos, são fragmentados, não sei o quê, mas o Congresso é forte. E a opinião pública, em certos momentos, atua e pressiona. Você tem que estar atento a tudo isso e tem que estar respondendo a tudo isso. Quando você não percebe a natureza do poder político no Brasil, você pensa que você, porque foi eleito, tem direito a? Não tem. Você foi eleito no dia que você ganhou a eleição, você teve X milhões de votos. O dia seguinte depende. Vai depender do que você fizer. E com o dia de hoje, com a internet, com essa rede social, todo dia, toda hora, as pessoas estão opinando. Saibam ou não saibam, emitem suas opiniões, se organizam, falam, reclamam e às vezes vão para a rua, se mobilizam, né? Eu fui professor na França, e eu estava, por coincidência, em 1968, que é o ano que houve a Revolução dos Estudantes na França. Bem, eu fui para lá eu estava na Alemanha, fui para lá em dezembro de 67, 68 estava lá. Bom, até abril, tudo calmo, até fevereiro, tudo calmo na França. Depois começou uma confusão, quase caiu o De Gaulle, que era o De Gaulle, o grande chefe de Estado, porque foi para a rua, estudante, não sei o quê, juntou com o sindicato, movimento sindical, movimento estudantil, uma tremenda movimentação, que eu digo, olha, na sociedade contemporânea, como é a nossa, você tem que prestar atenção, porque tem muito fio desencapado. E aí o fio dá curto-circuito. Você leva um choque e aquele choque pode dar fogo, pode cair, né? Então, você governar não é uma coisa simples e precisa estar atento a essas várias situações. Na minha formação como sociólogo, o sociólogo vê a sociedade estruturada. Então, você vê o choque entre os conflitos que estão organizados, a classe empresarial contra os trabalhadores, o pessoal que está do campo contra não sei o quê. É verdade, isso também existe. Mas na sociedade que nós vivemos, não é só daí que vêm os problemas. Vem muitas vezes daquilo que parece que é superficial. Por exemplo, uma greve de caminhoneiros. Dá uma confusão brutal. Por acaso, nessa última greve, eu encontrei com uma pessoa que tinha responsabilidade política e disse, olha, o problema que nós temos, era o governo Temer, é que não tem mais sindicato. Eles se organizam pela rede. Como é que a gente faz? Não tem chefia. São problemas novos que estão surgindo, né? A sociedade está com capacidade de se mobilizar por mecanismos que não são os tradicionais, não são os organizados.
Né? Às vezes não entra nem partido, nem sindicato, nem corporação. Dá um choque. Isso quer dizer que vai ser sempre assim? Não sei, mas de repente pode acontecer. Então, você tem que prestar atenção a essa multiplicidade de fatores. Isso requer mais sensibilidade política e social, humana, perceber o outro, do que formação acadêmica. A formação pode te ajudar. No meu caso, eu não posso negar, eu sou acadêmico. Bom, então, me ajudava. Mas, mais do que isso, você tem que ter, quase inato, a capacidade de você prestar atenção ao outro. Eu repito sempre uma frase que eu ouvia de um professor aqui da Poli, que dava aula de matemática, chamado Camargo. Ele dizia, olha aqui, o problema não são os malandros, porque ninguém é malandro o dia inteiro. O problema é o burro, que não entende nunca. Né? É um exagero, mas é verdade. O Congresso é composto, dificilmente tem uma pessoa realmente tapada lá. Agora, malandro tem vários. Agora, ele não é malandro o tempo todo. Então, quando você é presidente, você vai falar com o outro lá, com a pessoa, você não tem que julgá-la de antemão. Você tem que ver o que ele quer. De repente, mesmo ele sendo malandro, ou o que seja, ele está propondo uma coisa que tem razoabilidade. E depende do seu julgamento. Quer dizer, o julgamento é muito importante nas decisões. Né? Então, são essas características de ouvir o outro. Não é aceitar o outro, é ouvir o outro, a diversidade. Qual é o argumento do outro? Dá para compor? Dá para fazer? Não dá para fazer? Em certo momento tem que endurecer, em outros não. Como é que você aprende isso? Só na vida, só com experiência. Em outros termos, você tem o que você precisa, ter capacidade de liderar. E líder não é uma coisa que você não nasce líder, você aprende, mas não é na escola, é na vida que você aprende, na escola também, que você aprende. E também tem que saber que há mais de um líder, são vários. Se você imaginar que você é o único líder, você pensa que vira ditador. Vira. Mas dura quanto tempo? Não sei, depende. Né? Então, eu acho que é isso que é importante, você entender que a sociedade é muito diversificada, os conflitos existem, e no Brasil, o presidente é um pouco como tinha no Império, é o poder moderador. Quando o presidente acirra, complica tudo, porque alguém tem que ter uma função de moderar os conflitos. A sociedade moderna tem conflito, toda a sociedade tem conflito, como a família, tem conflito, todo tempo tem conflito. Agora, se você, depois que você é eleito, se você vira parcial, quer dizer, se você vai atender ao seu partido e não ao conjunto, você não exerce bem a sua liderança. Exerce para aquele grupo, mas o outro grupo vai se organizar contra. Você tem que ter uma certa visão do conjunto. Alguns têm, outros não. Uns aprendem, outros não. Mas é mais isso do que a formação, digamos, acadêmica das pessoas. Quem mais? Opa, uma mulher. Vamos lá. Senhor presidente, como o senhor avalia a importância das ciências humanas e das pesquisas acadêmicas nessa área para a compreensão de questões fundamentais para a transformação social? Bom, em parte eu disse que é muito importante você saber. Agora, depende de ver que estudo é, o que está sendo feito. Tem estudo de todo tipo, né? E quando você vai exercer uma função de comando, qualquer que ela seja, é bom você ser informado. Mas você enfrenta situações que são muito específicas. Normalmente, como qualquer ciência, ela lida com coisas mais gerais. Ela te dá o quadro. Eu acabei de dizer que, olha, no meu modo de ver, o mundo do futuro está complicado, por causa da tecnologia, não sei o quê. Alguma solução vai ter que ser dada. Isso é a minha apreensão das coisas. Mas nenhum presidente vai resolver essa questão. Porque isso é o mundo que vai, é o conjunto que vai resolvendo pouco a pouco e tal. O que chega à sua mesa são coisas mais concretas. Por exemplo, sempre chamou a minha atenção que eu fui presidente 8 anos e tive poder durante 10 no Brasil, porque antes de ser presidente eu tinha bastante também. Nunca nenhum colega meu me procurou para saber como é que é isso. Não. É curioso, que devia ter algum interesse, os sociólogos, os cientistas políticos e tal, de saber como é que é o seu... O que é que se resolve no dia a dia? Como é que se dá o processo de decisão? Então, é preciso que a ciência humana cuide de assuntos concretos só, e não só de... Olha, eu sou teórico, minha formação é teórica, eu escrevo sobre teoria,
também, não sei o quê. Hoje eu vou dar uma, hoje não, amanhã, sobre Max Weber, eu entendo um pouco dessas coisas, Maquiavel, essas coisas. Mas, por outro lado, você tem que entender que isso tudo é muito necessário, é muito importante, você ter no seu background, na sua formação, o conhecimento dos clássicos, da sociologia, conhecer a história, a ciência política, etc., etc., mas você tem que ter a capacidade de ver no concreto como é que a coisa se procede no dia a dia, o que está na minha mesa para discutir, como é que resolve, tendo em vista que, e aí sim, você forma o quadro. Não é? Então, agora, claro, o fato de você ter conhecimento da história ajuda, da sociologia ajuda, tudo isso ajuda. Não é? Mas eu já disse, isso não quer dizer que sem isso a pessoa não tenha capacidade. Alguns têm capacidade mesmo sem isso. Outros têm tudo isso e não conseguem fazer nada. Fica ao contrário, ficam inibidos porque sabem uma opção de coisas abstratas e não sabem discutir coisa mais do dia a dia. E a decisão não é sobre coisas abstratas, é sobre interesses muito concretos das pessoas, dos grupos, da sociedade, concretamente, tal e coisa. Então eu acho que é bom ter formação em qualquer área, né? Mas o mais importante é ter a cabeça aberta, ter experiência de vida e saber que há uma diversidade grande. E para mim, o que é importante na vida é curiosidade e imaginação. É claro que se você não tiver regra, não tiver método, não tiver conhecimento, também você não faz muita coisa. Mas se você não tiver curiosidade, você não vai ver o que está acontecendo, não vai descobrir o que está acontecendo. E se não tiver imaginação, você não vê saída. Né? Pega um tipo como Picasso, pintor. No fundo é a mesma coisa que pegar um grande líder. Quer dizer, o que ele fazia? Ele inventava o tempo todo fórmulas novas. E era capaz de pegar no ar as coisas novas. Será que é diferente na física? Do meu conhecimento, não é tanto. Eu participei muitos anos, algumas, não tantos anos assim, 2 anos, de um grupo de lá nos Estados Unidos, que é formado por físicos teóricos, que foi uma fundação que fizeram para o Einstein, fundação como é que chama? Instituto de Estudos Avançados. Basicamente de física e matemática, teórica. Bem, e era muito interessante de ver, lá tem um pequeno grupo de ciências humanas, eu fui parar nesse grupo, e é muito interessante de ver os matemáticos, os físicos, todos têm PhD. PhD é a condição, né, doutorado, é a condição necessária para poder ser alguma coisa, mas é só necessária, não é suficiente, não é nada. Quem tem PhD não tem nada, tem licença para começar a trabalhar a sério. Bom, e eles ficavam muito aflitos lá, era uma gente angustiada. Por quê? Pouco a pouco eu fui vendo por quê. Porque nessas ciências muito abstratas, você ou descobre quando é jovem ou não descobre. Porque depois você sabe demais para ter imaginação. Quando você sabe demais, você fica tolhido, muitas vezes, pelo conhecimento e não consegue imaginar coisa diferente. Você já sabe, opção de coisas. E quem cria não é assim. Quem cria, às vezes, não sabe nada. Descobre ou inventa, né? Bom, eu sempre achei, ciências humanas é o melhor, porque a gente é até mais velho, vai ter imaginação, mas não é tanto assim também, não. Não é como na física teórica, que realmente são pessoas de menos de 30 anos que fazem as grandes... O próprio Einstein, quando moço, produziu muito mais do que depois de mais velho, né? Porque você fica um pouco sufocado pelo que você sabe. Então, quando você é jovem, nessas áreas, você tem mais capacidade de imaginar, de inovar. E o que é importante na vida é a mudança, é a inovação, é a criatividade. Por isso que eu disse, o importante é a curiosidade, a imaginação. E isso você tem que tentar manter, não é fácil. Vou dar um exemplo pessoal, concreto. Eu, quando jovem, eu trabalhei muito sobre negro no Brasil, muito. São Paulo, no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e tal. E eu ia ao que se chamava de favela, porque para conversar, não sei o quê. Eu trabalhava com um professor francês chamado Roger Bastille e com um brasileiro chamado Florestan Fernandes. Nós fazíamos muita pesquisa. Então, eu tinha experiência de lidar com o povo. Quando eu virei professor e depois presidente, diziam que eu era da classe alta, que eu falava melhor francês que português. Tudo mentira, tudo imaginação. Porque eu, na verdade, eu tinha experiência concreta de lidar com as pessoas, como elas são, né? Bom, e isso foi muito importante para mim, quer dizer,
ver a pobreza como é, não sei o quê, na vida real, né? Bom, agora, mais recentemente, por causa da questão de droga, uma política de droga que eu não concordo com a política repressiva, como tem aqui no Brasil, que põe na cadeia todo mundo, nós queremos tirar de frente de nós o problema. Aqui o Brasil pensa que põe na cadeia, aumenta o prazo de que fica na cadeia e resolveu. Não, a cadeia é um exército de reserva do crime. O crime se organiza na cadeia, é um erro. Mas, enfim, em função dessas minhas preocupações, eu voltei agora, há um ano ou dois, a ir às comunidades, como chama agora, as favelas no Rio, não em São Paulo, no Rio. Bom, e é interessante você ver. Para mim não é fácil, porque fui presidente da República, já estou velho, não sei o quê. Bom, eu tenho que avisar a polícia que eu vou, para eles não irem. Não é para ir. Se for, dá tiro, da briga. Tem que avisar, olha, não apareçam por lá que eu vou estar lá. E você tem que ir como pessoa e conseguir se relacionar. É muito difícil se relacionar. Eu, no meu caso, porque a pessoa pensa que foi presidente, é besta, não sei o quê. Não sou, mas até ver que não é, até tocar, é difícil. Bom, eu acho que é importante você tentar manter a curiosidade, tentar manter o interesse, ver como é que é a coisa hoje, como é que funciona na realidade, a despeito do que você é ou foi. Se você virar estátua, morreu, não há que cure, né? Você tem que ser um ser humano e tem que manter a curiosidade, entender como é que é. E a imaginação, ver se dá para mudar. E você não muda sozinho, você não tem a razão, você tem que discutir com o outro. Cada um tem uma opinião, não tem uma razão abstrata, uma verdade abstrata. Você tem que entender isso, o que dá para fazer. Eu acho que essas são as condições mais importantes para você exercer algum papel de liderança do que propriamente você ter simplesmente uma formação. A curiosidade e a imaginação, a meu ver, são qualidades indispensáveis para a vida. Para você não ter uma vida besta, né? Porque uma pessoa como eu, que já fui uma pessoa de coisa na vida, se eu ficar contente com isso, eu vou para casa, eu vou morrer. Eu vou, infelizmente, mas de qualquer maneira, quanto mais postergar, melhor. Mas não é questão de morrer, é questão de viver com alegria, viver tentando viver o seu momento e entender o que está fazendo, o que o outro está fazendo. É isso que renova, é que dá a curiosidade e aí você imaginar que você pode. Já não pode, eu sei que não posso, é uma opção de coisa, mas não vou por isso desistir de pensar, tentar. É isso. A última pergunta? Eu falo muito, vamos lá. Senhor presidente, pensando no retrospecto das últimas eleições e no cenário político atual, como o senhor avalia o futuro dos partidos políticos? Bem, mesmo já há muito tempo, olha aqui, eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Escrevi alguns pedacinhos da Constituição. Bom, o que nós queríamos naquela época? Era garantir a liberdade, a democracia e demos plena organização para os partidos. Bom, o que aconteceu? Os partidos se pulverizaram. Você tem hoje uma quantidade de partidos enorme. E pouco a pouco, os parlamentares foram descobrindo que organizar partidos valia a pena para eles. Por quê? Porque o partido tem recurso, dinheiro, fundo público, e pode barganhar com o governo, posições. Hoje não sei quantos tem no Congresso, mas tem uns 20, 30, não sei, né? As letras ficaram sopa de letra. E hoje o que acontece? O partido que tem mais representantes na Câmara chama-se PSL, é o do Bolsonaro. Eu nem sei o que quer dizer exatamente, social-liberal, uma coisa assim. Significa alguma coisa? Não, é um conjunto de letras, né? Bom, o próprio partido ao qual pertence, o PSDB, é outro. Eu não queria que tivesse esse nome para começar quando foi feita a decisão, porque é um nome europeu. Social-democracia é uma experiência da Europa. Difícil de você fazer funcionar aqui e tal, mas ganhou uma votação, PSDB, tudo bem. O próprio PT, que foi mais próximo de ser um partido, né, ficou mais um partido de assalariados que de trabalhadores, o que em si é bom, não é mal, mas, bom, eles todos foram se fragmentando muito, né? Nós estamos hoje diante de uma situação partidária
de muita fragmentação e de pouco significado. Quer dizer, o povo olha, suponho eu, e não entende muito bem, e vota mais em pessoas do que em partidos, do que em sigla. Vota nas pessoas. Não é só aqui, mas nos Estados Unidos também é assim, mas lá tem 2 partidos. Né? Na França está ficando assim também, mas tem 4, 5 partidos. Tem pelo menos uma certa capacidade de conduzir a opinião. Aqui, nesse momento, os partidos perderam a capacidade de conduzir a opinião. Né? Não é que não existam. E alguns vão persistir, porque tem recursos, tem até alguns que têm alguma organização e tal. Mas no quadro nosso, vai ter que haver liderança para criar alguma coisa nova. Dá a sensação, com alguma maldade, que nós estamos numa fase de transição de não sabe para quê. De onde se sabe, não sei o que é o passado, mas para onde é que nós vamos? Ninguém sabe muito bem para onde é que vai. Né? Qual é o que vai ser no futuro? Como é que nós vamos organizar o jogo partidário no futuro? Vai haver partido? Ou vai haver movimento? Ou vai haver o quê? O tribo na internet? Como é que faz? E isso é um problema complicado, porque as estruturas políticas, o Estado, o governo, requer persistência no tempo. Não pode ser mudar todo dia. A decisão tem que perdurar. Você hoje tem formas de contato entre as pessoas que não havia antes, pela internet. Aquilo produz instantaneamente um movimento. Mas no dia seguinte morreu. Não tem outro. Ou pode ter outro, mas é outro. Não é o mesmo. Como é que nós vamos compatibilizar essa sociedade, que é assim, a sociabilidade, como diz os sociólogos, é dessa maneira, não requer mais a presença física, basta a presença pelas ondas internéticas. Você entra em contato um com o outro, forma um grupo, uma tribo, sei lá o quê. Salta o país até se você souber outra língua, né? E tem influência. Bom, mas influência no governo, como é que vai ser? Como é que o governo vai se adaptar a isso? Ou não vai se adaptar? Ou como é que vão funcionar? Uma sociedade que tem um sociólogo chamado Bauman, um polonês. Se a sociedade atual é líquida, que é isso, quer dizer, ela muda de aspecto. Qual foi o meu colega, Manuel Castells, é o principal teórico dessa coisa de sociedade em rede. Bom, tudo bem, sociedade já é assim, é em rede. Você escreve qualquer bobagem, 500 mil pessoas te leem em poucas horas. Mas e daí? Como é que você governa? Olhando todo dia o impulso que muda, que varia, não vai ter nada mais persistente? Não está claro o que vai acontecer. Não é só aqui. Não está claro no mundo o que vai acontecer com isso. Então, nós estamos numa fase de transição. Agora, nessa hora, quando as organizações, os partidos, os sindicatos, tudo, né, são mais frágeis, frágil quer dizer o seguinte, não tem capacidade de expressar a vontade das pessoas, você precisa de referências. É um paradoxo, a sociedade vai precisar de líderes, no plural, referência, para onde é que eu vou? Porque o que está organizado para ir não sabe para onde é que vai, está meio empacado. O Brasil está um pouco nesse estado. Não é só, eu reitero, eu não estou fazendo uma análise partidária, análise sociológica do mundo, está assim. Em várias partes do mundo nós estamos numa situação que você não sabe o que vai acontecer, não se sabe. O político não pode dizer isso que eu estou dizendo aqui, porque o político tem que saber, tem que fingir que sabe, né? Mas eu não estou falando como político, estou falando como uma pessoa que tem experiência e uma certa formação, um certo treino sociológico. Então, nós não sabemos muito bem qual vai ser a forma da sociedade futura, do governo futuro, a relação do povo com o governo. E tem que começar a restabelecer canais que deem de novo crença, legitimidade. Quer dizer, eu acredito que você tem direito de dar ordem, não é que você tem o poder. Poder você tem, impõe, mas não é isso. Tem que ter aceitação da sua decisão. Tem que ter legitimação. Né? Parece que a sociedade contemporânea quebrou as formas legítimas de exercício do poder. Então tem que construir de novo, porque senão, ou, sei lá, mas tem que pensar, pelo menos, o que está acontecendo. Então nós estamos, no caso do Brasil, e eu não estou culpando a B ou C, porque eu incluo a mim e a todos, nós estamos numa fase em que é difícil você vislumbrar o que vai acontecer. Você vai ter que ter imaginação para imaginar o que vai acontecer. E você dá uma certa incerteza, que afeta muita coisa.
afeta os negócios, afeta a vida, afeta as pessoas. Eu vou ter emprego, não vou ter emprego? Emprego no quê? Como é que vai ser no futuro? O trabalho. O trabalho no meu tempo era uma coisa, agora é outra. Você trabalha em casa, escreve na internet, faz não sei o quê. Não vai lá, não se desloca. Enfim, é outro modo de organizar da sociedade existir. Isso vai ter efeito na vida política, na vida das pessoas. Está tendo efeito na vida das pessoas. Isso é motivo para desespero? Não deixe alguns apontem rumo. Quer dizer, a despeito disso tudo, nós vamos ver que temos uma saída. Não sei, e temos, né? Como nação, como pessoas. Isso vai ser sensível. Claro que como nós estamos numa fase econômica ruim, tudo fica magnificado. Dá a impressão que não vai ter nunca saída. Só que a economia tem ciclo. Daqui a pouco vai encontrar, espero, se encontrará um ciclo. Mas tem que ajudar. Tem que ajudar a descobrir as brechas que permitem você voltar a acreditar. Nós estamos num momento que precisa acreditar. E não está fácil. Vê que os jovens passavam a acreditar em causas de outro tipo. Meio ambiente, passou a ser uma causa interessante para os mais jovens, né? Mas não é só. Você eu falei uma questão que precisa ser colocada no Brasil. Quer dizer, o que faz com a droga? Como é que resolve essa questão? Hoje está na mão do crime. É livre na mão do crime. O crime organizado está aumentando muito. A base do crime organizado, eu disse há pouco, está na cadeia. E nós queremos botar mais gente na cadeia. Quer dizer, é uma contradição, né? Você vai para a escola, eu não vou falar do que eu não entendo, porque eu estou fora do sistema educacional há muitos anos, mas você vai para a escola, às vezes o aluno está à frente do professor, porque tem acesso direto, né? Sempre me preocupei, eu comecei dando aula de história do Brasil no cursinho, quando eu tinha 17 anos. Bem, sempre me preocupou porque a história do Brasil é uma tragédia, porque nunca se passava do colonial. No máximo chegava até o Império, não se conseguia avançar o negócio. Bom, o aluno fica impaciente, chega de repetir, vai para outra questão. Mas não é só a escola, tudo é assim. Você vê as igrejas, que era outro baluarte da organização da sociedade. Você vai para a favela, para a comunidade pobre, popular, você não vê padre, você vê pastor. Eu fico assustado, tem muito pastor, a igreja evangélica está crescendo, mas vai lá na realidade para ver por que está crescendo, né? Mas tudo que era forte no passado dá a impressão que não está tão forte assim. No meu tempo, as organizações tipo a ABI, Associação Brasileira de Escritores, de Imprensa, a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados, tinha um papel enorme. Hoje, você não sabe o nome. Outro dia eu me encontrei com um cardeal, não é em São Paulo, e o cardeal me disse, não sei o que, nós perdemos. Eu digo, olha, mas eu não sei mais o nome dos cardeais. Eu sabia. Por quê? Porque eles perderam vigência na vida cotidiana, não é? Os generais nós tínhamos esquecido os nomes, agora estamos voltando a saber. Mas não por serem generais só, estão no governo. Mas houve uma época que não se sabia. Hoje a gente sabe o nome do juiz do Supremo Tribunal. Muitos sabem. Está no jornal, não sei o quê e tal. Porque se discute por causa das regras e tal. Enfim, nós vivemos um mundo que a gente precisa entendê-lo melhor. Então, respondendo ao que alguém já perguntou várias vezes, é fundamental você ter alguma formação para poder entender, não ficar só aflito, desesperado, vai mal. Não, vai mal por quê? Vamos ver, tem saída? Qual é a saída? Tem que imaginar. Agora, se isso não se comunica para a liderança maior do país, a liderança política, e se essa liderança político-cultural, não é só política, é cultural, religiosa, espiritual, se essa liderança não é capaz de dar sentido às coisas, as pessoas ficam cada uma por si, Deus por ninguém, né? Eu acho que chega um momento que isso tem que acontecer e a gente também tem que entender um outro processo que eu já mencionei, só eu vou reiterar para terminar. É que está na hora de mudar a geração de mando. Isso é importante também. Quer dizer, você não pode imaginar que você vai levar o tempo todo, só você ou só a sua geração. Não é uma gerontocracia, um conjunto de velhos. Não adianta. O Brasil é um país que tem muito jovem. Quer dizer, e se você for olhar na política, que era a pergunta de vocês, apesar dos partidos, tem muito jovem prefeito, jovem vereador, jovem, que funciona.
A dificuldade é que como é que você se transforma em nome nacional. Porque é muito difícil você ter um nome nacional. Mas é para todos. É um momento que está mudando de tudo, inclusive de geração. Então eu acho que eu jogo abacaxi para vocês. Vocês que descasquem, eu não. Muito bem.